Legal que a gente está com um quórum aí, né, bem reservado, então fazer um bate-papo para a gente interromper sempre que tiver uma dúvida e vamos falar um pouquinho do OPD Scan na prática do cirurgião de catarata. Nós temos experiência aí de aproximadamente 2 anos, um pouco menos que 2 anos, usando o OPD Scan, e é um equipamento produzido pela Nidec, né, do Japão, e ele alia duas tecnologias, que são o topógrafo de anéis de Plácido e um aberrômetro de esquiascopia dinâmica. Não existe conflito de interesse, e esses dois equipamentos, né, acoplados em um só, geram dados da superfície anterior da córnea através de um mapa de topografia de Plácido e da aberrometria total do olho. E é interessante que ele cria uma subtração das aberrações totais oculares com as aberrações totais da córnea, geradas pelo mapa de topografia, e gera um mapa muito interessante, que é o mapa de aberração interna, que reflete alterações ou aberrações do cristalino e, porventura, também da córnea posterior, principalmente em pacientes com córneas irregulares. Então, ele se transforma num ótimo aliado na decisão pré-operatória e na escolha da lente intraocular. O Ivan Corso, ele propôs e publicou na Oftalmologia em Foco, mas também nos agraciou com a aula quando a gente adquiriu o equipamento aqui na Bahia, uma análise sistemática do exame, em 5 passos, em que o primeiro passo é a análise dos anéis de Plácido e da qualidade de captura daquela imagem para o resultado do exame, o tamanho da pupila e a corda mu, ou ângulo capa, o astigmatismo, a aberração esférica e o coma, sendo analisadas de forma mais enfática dentro das aberrações de alta ordem. Então, os anéis de Plácido, existe um mapa de imagem da pupila, o pupil image, e esse mapa sai já com a imagem da pupila e sai também com o mapa dos anéis de Plácido projetados na superfície da córnea. Então, pequenas irregularidades que envolvem a área central ou paracentral podem influenciar no resultado do exame, né? E a ceratometria é algo que é muito relevante na hora de decidir o poder de uma lente intraocular. Aqui à esquerda, né, uma rotura do filme, né, numa região paracentral. À direita, um paciente pós-ceratotomia radial com várias incisões e uma córnea muito irregular, né, os anéis irregulares pela irregularidade da superfície, e uma rotura de filme mais periférica, que a gente tem que sempre ficar atento e tomar decisão em que devo repetir ou não o exame, né? Se você vê uma rotura maior e uma rotura afetando a região central e paracentral, é importante repetir o exame, tá? Esse aqui é um exame em que o paciente tem fotofobia e faz um lago de lágrima, né? Uma piscina de lágrima inferior, e gera uma alteração ali, parecendo um ceratocone, mas na verdade é um exame que precisa ser repetido. Esse outro caso, o paciente ele apresenta aí já um PSF, que é interessante também, que o aparelho apresenta tanto um mapa de MTF, de sensibilidade ao contraste, quanto o PSF. Mas esse paciente apresentou um PSF tão alterado por perda de fixação. Você vê que a pupila em rosa
que a pupila fotópica, ela está ali meio que na margem da pupila mesópica, então ele perdeu a fixação e ao repetir o exame, o resultado do PSF foi totalmente diferente. Tá, aqui é o outro olho, né, não é o exame repetido, mas o outro olho em que ele não perdeu a fixação. Aqui o paciente piscou o olho, e aqui é interessante que ele, né, piscou na condição fotópica e ele também perdeu a fixação. É aquele mesmo paciente que a gente havia visto anteriormente. Tá, então esse Pupil Image Summary eu acho interessante porque mostra a pupila nas duas condições, né, o reflexo retroiluminado de Purkinje e os anéis de Plácido. Aqui um exame bom que você pode confiar nos resultados. Vamos para o tamanho da pupila e a corda Mu. O tamanho da pupila, uma vez a gente pensando em cirurgia com implante de lente multifocal difrativa, existe um número interessante que a gente tem que colocar sempre em mente, que pupilas maiores que 2 milímetros em condição fotópica e menores que 6 milímetros em condição mesópica costumam não causar muitos problemas com relação a sintomas fóticos noturnos com lente multifocal. Então, né, aqui a gente vê a pupila mesópica e fotópica, né, a mesópica um contorno verde e dentro da faixa de 2 e 6 milímetros. E outra coisa interessante na análise da pupila é o centro pupilar e a sua relação com o eixo visual, né? Então, a gente tem o olho um sistema óptico não colimado. Então, é um sistema desalinhado. Então, existe no caso, a gente analisa aqui o centro pupilar e o eixo visual. Então, esses dois eixos formam um ângulo, que é o ângulo capa, e o cateto entre esses eixos é a corda Mu, que é expressa em milímetros nesse exame. Aqui só mostrando o ângulo capa aqui na seta e entre o eixo pupilar e o eixo visual, e entre o eixo óptico e o eixo visual seria o ângulo alfa. Tá? Então, é interessante esse artigo aqui que o Daniel Cheng e o Warren escreveram sobre a importância da fixação no eixo visual dos tratamentos refrativos ou devices, né? No caso, lentes intraoculares. E depois foi sugerido por Tobias Beering que a corda Mu passasse a ser chamada corda de Cheng e Warren. E aqui só uma diferença entre o ângulo capa e o ângulo alfa, né? Que às vezes a gente sempre tem dúvida. Então, o ângulo alfa seria a distância, né, entre o centro geométrico da córnea, ou a metade do diâmetro horizontal da córnea, que é o branco a branco, até o eixo visual. Geralmente é um pouco mais distante, um pouco maior o ângulo alfa, ou a corda do ângulo alfa, do que a corda Mu. Então, a gente mostra que à direita né, o centro óptico, optical center, e o eixo visual, né, que seria o ângulo alfa, e o que a gente mede de rotina por incongruências da medida do branco a branco é o centro entre o centro pupilar e o eixo visual, que é o ângulo capa, ou corda Mu, ou corda de Cheng e Warren. Então, o tamanho da pupila e o corda Mu. Quanto é que deve ser essa corda Mu?
o ideal sempre é que seja metade do diâmetro do anel central da lente. Então, a gente trouxe aqui uma lista, né, inclusive atualizada com a lente Synergy, com o diâmetro do anel central, e o ideal é não ultrapassar metade do anel central, esse tamanho da corda mu aí. Tá? Então, esse é um caso mesmo que a gente estava mostrando antes, né, de uma distância de 0,89. Então, 0,9. Então, 0,9 teria que ter uma lente com um anel central de 1,8, né? 1,6 é a Symphony, é a maior anel central que tem. Então, essa não é uma pupila adequada, essa corda mu é um pouco elevada para indicação de uma lente difrativa. Tá? Por quê? Porque a tendência da lente é centralizar no centro do saco capsular. Por mais que a gente faça manobras e coloque a lente no eixo de Purkinje, no primeiro reflexo de Purkinje, a lente ela tende a voltar para o centro capsular, e quanto maior é essa distância da corda mu, maior a chance dela descentrar no pós-operatório. Como essa aqui que a gente está mostrando, ó, só a importância da Rexis ser relativamente pequena para estabilizar a lente no saco capsular, e esse centro pupilar aqui, pegando aí entre os terceiro e quarto anéis centrais da lente, isso dá uma qualidade de visão muito diminuída para o paciente. E aqui só mostrando uma pupila, né, ideal de 2,3 milímetros, uma corda mu pequena de 0,26, uma lente Restore mais 3, uma lente bifocal, com anel central menor que tem, né, o 0,86, e a gente sempre vai ver o centro pupilar um pouco de desvio do centro pupilar para o anel central da lente, porque o anel central da lente está centralizado em referência ao centro eixo visual, né, o primeiro reflexo de Purkinje. Então, só mostrando o olho esquerdo, o anel centra para a esquerda, o olho direito, o anel centra para a direita. E em relação a tamanho de pupila pequena, indicar lente difrativa não é uma boa ideia. Primeiro, por quê? Porque esse paciente já recebe pouca energia luminosa, né? Uma pupila aí de 1 milímetro ovalizada, então ele recebe pouca energia luminosa. Por mais que você consiga fazer uma midríase que ele volte a uma miose estável, não é indicado, porque essa lente já divide a luz, já diminui a sensibilidade ao contraste, e um paciente com pupila muito pequena, o próprio efeito pinhole dele vai dar uma profundidade de foco numa lente monofocal. Então, a difrativa pode tirar a sensibilidade ao contraste desse paciente. E o astigmatismo. Interessante e importante a gente analisar a magnitude e eixo, e principalmente comparar com o biômetro óptico, tá? O ideal é que, né, existem alguns relatos em que o ideal é que não exista uma diferença maior que 0,2 ou 0,3 no K médio e maior do que 5 graus no eixo do astigmatismo. Então, sempre repetir os dois exames e ver se não tiver essa congruência, o que pode estar alterado, né, a superfície ocular, um olho seco no paciente, e talvez pedir para repetir o exame depois. A regularidade, se dá para definir um eixo, né, isso é interessante porque sempre correlacionando com o tamanho da pupila, mas se dá para definir um eixo, é interessante abordar o paciente com a lente tórica, né? Porque se tiver um cilindro relativamente alto, que é irregular, mas uma pupila pequena, e você consegue definir bem o eixo, você pode tratar aquele cilindro. E a conferência de posicionamento pós-operatório de lentes tóricas, né, que é interessante através da retroiluminação, e a gente consegue medir
é exatamente quantos graus existe de rotação ou não existe de uma lente no pós-operatório. Então, o astigmatismo, eu vou mostrar aqui um primeiro estudo que o Ivan Corso fez e apresentou um pôster na AVO, de 465 olhos e analisados, e em torno de 41% dos pacientes tinham astigmatismo acima de 1, ou seja, um astigmatismo que seria interessante tratar com lente tórica. E só para corroborar, um estudo do Marconi Santiago numa população do SUS do Brasil, em torno de 43,2% tinham astigmatismo acima de 1, e um estudo numa população chinesa com um N de mais de 12 mil pessoas, teve uma incidência de 47% de astigmatismo. E o interessante é que as pessoas, quando estão mais idosas, né, existe uma rotação com a idade do eixo do astigmatismo. Então, elas tendem a ter astigmatismo mais contra a regra. E o Ivan Corso, no mesmo estudo, mostrou que quase 50% dos pacientes que ele analisou tinham astigmatismo contra a regra. E aí a gente tem que estar sempre de olho em nossa incisão, né? Para a gente evitar otimizar ou aumentar o astigmatismo após a cirurgia. Então, cirurgiões que operam superior e vão abordar um paciente com astigmatismo contra a regra, é bom evitar a incisão superior, porque ela vai potencializar esse astigmatismo. Então, a incisão temporal é que induz menos astigmatismo, ou se o cirurgião está ali sempre buscando a excelência, ele pode estar buscando sempre o eixo mais curvo para neutralizar ao máximo aquele astigmatismo com sua incisão. Vou mostrar aqui o primeiro caso de astigmatismo. Então, um paciente que tem uma pupila de 3,24 por 5,70, então está dentro daquela faixa. Ele tem 1,4 de cilindro, e é interessante que a aberração interna 0,99, ela é quase perpendicular e neutraliza o cilindro. Esse paciente tem uma refração, uma autorrefração, e um cilindro total do OPD total de 0. Então, é interessante que muitas vezes o paciente não usa cilindro, mas vai precisar na cirurgia de catarata de uma lente tórica para corrigir esse 1,3, 1,4 da córnea. Mas é um paciente bom para uma lente difrativa, está dentro dos aspectos que a gente está analisando aqui, tudo ok, nenhuma contraindicação. Esse outro caso é um caso de um paciente já com 6,17 de cilindro na córnea. Então, esse paciente tem uma pupila ok, mas é realmente muito cilindro, né? É interessante que é um caso que a gente consideraria um caso mandatório, você fazer o máximo de esforço para esse paciente implantar uma lente tórica, porque ele pode ter a melhor visão da vida dele com a lente tórica, né? Pode, a questão de ser multifocal ou não, aí tem um cilindro bem alto, mas aberrações de alta ordem relativamente baixas. Daria para tratar, sim. Nesse outro caso aqui, já tem uma córnea irregular, tá? Aí a gente vai começar a estar vendo aqui questão do diâmetro da pupila, né? O diâmetro da pupila do paciente fotópico aí pega uma região que é uma região tórica, uma região que dá para definir um eixo do cilindro aí, que é um eixo que ele está mais no eixo horizontal. Então, esse paciente se beneficiaria de uma lente tórica. E interessante sempre a gente, quando tem astigmatismos irregulares, hipocorrigir um pouco esse paciente para ele não virar o eixo do astigmatismo. Esse já é um caso bem mais irregular, né? O paciente, ele pós-ceratotomia radial, ele fez
AKs também, além de RKs, e ele tem um cilindro em que o equipamento ele define um eixo, olha o potencial de visão dele do lado direito, tudo borrado aqui a tabela de Snellen, então ele tem muita aberração na córnea, você correlaciona com a pupila, que é uma pupila relativamente boa, não é uma pupila grande, se fosse maior daria maiores aberrações, e tratar ou não com a lente tórica esse caso, né, 6,38 de cilindro, né, claro que você não vai tratar 6 graus, mas você pode tentar abordar esse paciente com a lente com um cilindro um pouco menor e tentar melhorar a qualidade de visão dele sem óculos. Já esse é um caso de ceratocone, e a gente olha já para a direita e vê, poxa, pupila grande, né? Então, córnea irregular e pupila grande, né, em que entra muita energia, vai ter mais aberração. Então, a gente não consegue definir um eixo, a pupila né, vai pegar a parte inferior toda laranja, a superior toda verdinha, então isso aí provoca um coma elevado, e esse paciente eu não indicaria uma lente tórica. Aqui só para mostrar a imagem, a retroimage, né, que é interessante que ele pega o eixo mais curvo, que está em vermelho, em vertical, e o eixo mais plano do exame que foi feito pré-operatório, e aí ele confere o eixo da lente, você que coloca o eixo amarelinho no ponto, e ele diz o quanto a lente rodou. É só para lembrar que um grau de rotação vai ter 3% de perda do poder do cilindro, e 35 graus, 100% de perda. Então, nesse caso aqui, é um caso que precisa de reabordagem, porque praticamente esse paciente perdeu aí todo o tratamento do cilindro com a lente tórica pela rotação. Esse é um caso bem interessante, né, em relação ao astigmatismo, que a gente vê aqui à esquerda um OPD total, né, bem tórico, um cilindro de 2,5, a topografia nos mostra aqui um astigmatismo horizontal também, né, um astigmatismo contra regra, e o OPD interno também mostra o astigmatismo no mesmo eixo, horizontal. Então, a gente vê que o interno e o da córnea, eles estão em eixos parecidos, de 90 e de 83 graus, e eles estão praticamente se somando, né? Isso não é uma soma algébrica, é um cálculo de divergência, uma soma vetorial, mas está gerando 2,5 de cilindro a 88. Então, essa lente está rodada. Tá? E o quanto essa lente rodou? É uma lente que rodou quase 90 graus, é uma lente de plataforma em prato, né, da Zeiss, e ela era para estar no meridiano horizontal em vermelho ali. E aqui a gente vê o OPD após a abordagem, olha que legal, o OPD total não está mais tórico. E a gente vê um C em azul, não sei se vocês veem eu não consigo ver minha seta, mas um C em azul ao redor do OPD, que é a faixa fora da borda da lente, que é uma faixa que seria teoricamente afásica, né? E você vê que o OPD está bem regular, o OPD total. E aí a gente vê agora os cilindros em eixos perpendiculares, né? Se anulando, e aí dando um total aí de 0,25 de cilindro quando a lente foi reposicionada. Só como era antes, como a lente ficou. E a gente vê interessante também essa memória da fibrose da cápsula,
da lente na posição vertical. Vamos falar um pouco de aberrações de alta ordem e aberração esférica. A aberração esférica é uma aberração de quarta ordem do polinômio de Zernike, relacionada com visão de halos, glare e starbursts. Né? Se nós tivéssemos um sistema óptico perfeito, as ondas, né, as ondas de luz, elas caminhariam paralelas entre si, mas nosso sistema óptico tem muitas imperfeições, né, e além disso ele também não é colimado, não é alinhado, então elas passeiam em ondas, e essas ondas, né, alguns dessas aberrações foram analisadas, né, e são descritas no polinômio de Zernike. A aberração esférica média da córnea é 0,27 positivo. Então, eu trouxe aqui uma listinha de algumas lentes, essas lentes que estão no círculo verde são as lentes asféricas, né? As de cima de aberração negativa e as de aberração neutra, e as lentes esféricas embaixo, que são as lentes que têm uma aberração de mais ou menos mais 0,15. Tá? A aberração esférica, ela não muda muito em córneas normais, mas ela é interessante e muito importante ser analisada após cirurgia refrativa laser. Tá? O lado esquerdo aqui, a imagem do lado esquerdo mostra um paciente que foi submetido à cirurgia refrativa laser hipermetrópica, tá? E do lado direito, o paciente que foi submetido a uma cirurgia miópica. Então, vamos analisar um pouco dessa córnea do olho do lado esquerdo, que é a hipermetrópica. É um olho que a gente tem um vermelhinho no centro, a gente quer dizer que essa área, pode dizer que essa área é mais elevada em relação à periferia e média periferia, que está em verde e azul, e é uma área mais convergente, então gera uma aberração esférica negativa. E do lado direito, a gente vê a área central mais azul, ou seja, a área central é mais plana, né? A aberração é formada por esse aplanamento central, é uma aberração esférica positiva. Então, vamos apresentar aqui alguns casos de mais para menos grave, para a gente fazer um trabalho aqui, ver se a gente indicaria ou não uma lente difrativa nesse caso. Então, vamos analisar, né, esse caso aqui, ó, tem uma aberração esférica 2,5, 2,6 quase. Esse paciente fez um tratamento miópico, provavelmente com um laser mais antigo, porque ele tem uma ablação muito central, muito pequena, né? Deve ter corrigido muito o grau também. Ele tem um K médio de 35,4, e apesar de ter, né, a corda mu ok, a pupila ok, é um caso que tem uma aberração esférica já muito grande, e você implantar uma lente trifocal, bifocal, né, difrativa, você pode gerar mais aberração esférica e esse paciente não ter um bom resultado. Até porque o potencial de visão dele aí está de 20/32 já pelas aberrações da córnea. Aqui só mostrando a pupila em relação à ablação, né? A pupila dele é maior do que a zona de ablação. Esse outro caso já tem uma aberração esférica de 1,2, que você poderia modular aí para 1,09 com a lente de aberração esférica negativa, mas você vê que também é um tratamento muito central, né? A córnea média já é 38,3, já é maior.
e ele tem uma pupila relativamente grande, né, a fotópica de 4,4, em mesópica de 5,72. Então, é um paciente que você tem que conversar sobre fenômenos fóticos, se quiser realmente abordar ele com a lente multifocal, porque ele pode ter alguns sintomas. Já esse caso, né, um caso que já a gente está diminuindo a aberração esférica, 0,8 aberração. A gente vê que é uma ablação que é um pouco mais alargada, então já foi num laser mais moderno. E ele tem um potencial de 20/16, uma pupila pequena de 2,9 e 4,20 mesópica, então eu indicaria facilmente uma lente difrativa para esse paciente. Esse é um outro paciente que a gente pegou semana passada também, e tem a aberração esférica ainda menor, de 0,4 nesse olho, né? Apesar de ter uma pupila um pouco maior, de 4,29 a fotópica. O outro olho deu até 6,13 ali, mas aí a gente, 0,5 de aberração esférica, a gente indicou uma Synergy para esse caso. E para completar, o coma já é uma aberração de terceira ordem, e o coma ele gera esse yin e yang, né, no mapa de contorno, um lado vermelho, outro lado azul, e no mapa de superfície de wavefront é um lado elevado e um lado baixo, formando um degrau no eixo visual e prejudicando muito a qualidade de visão, tá? Então, sempre que é apresentado no OPD o resumo das aberrações de alta ordem, ele é apresentado assim, o total, a córnea e o interno. E o que vai interessar para a gente no pré-operatório de cirurgia de catarata é o da córnea. Esse trabalho é muito interessante, que ele mostra, né, através de vários trabalhos, ele avalia e coloca as relativas indicações e contraindicações para implante de lentes intraoculares multifocais. E baseado em outro trabalho, ele avalia e coloca que o ideal em lio difrativo é que o coma seja menor do que 0,32. Tá? Na nossa prática, a depender do tamanho da pupila, você pode lidar com coma em até 0,5 e ter ótimos resultados. Aí vamos mostrar uns casos aqui, tá? A gente já analisando não só a pupila, mas olha a pupila e a corda mu 0,13, 0,16, né? Um paciente ótimo, né? Corda mu pequenininha, a aberração esférica da córnea 0,09, 20/16 de potencial de visão, o coma 0,093. Então, praticamente não tem aberração de alta ordem. É um paciente bom para implante de lente difrativa. Aí, esse caso, apesar de ter né, você vê que é uma elevação bem descentrada, bem inferior, mas o paciente tem uma pupila muito grande. Então, a área óptica útil é muito grande aí. Então, quando é analisada, gera mais aberrações, mais diferença entre os pontos analisados, quanto mais pontos são analisados. Então, ele tem aí um coma de 2,6, né? Uma pupila mesópica de 7,6. Com certeza não é um paciente para lente multifocal difrativa. E esse outro também é um outro caso que a gente vê um cilindro, que a gente vê uma elevação superior, nem sabe se é artefato ou não do exame, mas a pupila pega todos aqueles pontos e gera uma aberração de alta ordem, um coma de 2 também, uma pupila de 7,8, você não quer, né, definitivamente implantar uma lente difrativa numa pupila
tão grande. Esse é um caso interessante, né, que ele veio aqui um OPD, você vê parecendo né, um triângulozinho, um trefóio, e aí o OPD interno também mostrando um trefóio, paciente que tem um astigmatismo um pouco irregular, uma paciente jovem de 40 anos, mas ela tinha essa catarata no núcleo fetal, e estava com 20/20 de visão, estava afetando a qualidade de visão dela. Aqui eu trouxe um caso só para ilustração mesmo, caso clínico, nem tudo está perdido, né? Esse caso foi um caso que me fez pensar muito, foi o meu primeiro caso de lente multifocal, que quando eu implantei a lente estava girada, né? A lente foi colocada pela técnica e aí eu tive que girar internamente. E a pupila fechou um pouco e eu centralizei essa lente, só que no outro dia que eu vi que eu não tinha girado totalmente ela estava com a alça torcida, e essa alça ela tinha tracionado a cápsula posterior, e a cápsula posterior estava rota. Então, o que é que a gente pensou em fazer? A gente fez uma captura reversa dessa lente. Eu girei ela no 0,180 e fiz uma captura da óptica sobre a cápsula Rexis. E essa paciente ficou, né? A gente esperava já um shift miópico, porque a gente levantou um pouco a lente, né? Anteriorizou. Ela ficou 0,7 parcial, com 0,75 chegando a 20/20. E J1, né? A gente até ofereceu cirurgia refrativa a laser, mas ela não quis. O outro olho está 20/20 J1, ela está feliz com o resultado. Tá, então fiz um resumo aqui, ó, que seria a análise dos anéis de Plácido, para a gente analisar, né, esse exame está com a qualidade ok, ou eu preciso repetir o exame. O tamanho da pupila é corda mu, um ângulo capa, né? Então, essa corda mu a gente tem que ter sempre em mente que seja na metade do anel central da lio, e que a pupila, para uma lente difrativa, seja maior que 2 milímetros em condição fotópica e menor que 6 milímetros em condição mesópica. O legal desse aparelho é que ele mostra, né, as condições fotópica e mesópica ali juntas. O astigmatismo, né, se ele tem um eixo definível, se dá para pôr uma lente tórica, você acha que vai ficar bem com a lente tórica. Então, né, claro que a gente tem que começar com casos mais corriqueiros, mas quando a gente está, às vezes, tratando um paciente com córnea irregular, a gente sempre pensa se não vale a pena implantar uma lente tórica, né? Muitas vezes dá para fazer uma regularização da córnea antes, com um implante de anel intraestromal, e depois fazer o planejamento da lente para o paciente. E a aberração esférica, né? A gente ter sempre atenção para aberrações esféricas negativas, para a gente não piorar essas aberrações, tá? Com lentes que tenham aberração esférica negativa, e sempre que a gente puder melhorar um pouco, mas sempre lembrar que a prioridade é tratamento das aberrações de baixa ordem. Então, prioridade é corrigir um astigmatismo, a corrigir ou piorar ou não piorar uma aberração esférica. E o coma, né, que, né, de acordo com um estudo, a gente é preconizado que seja menor do que 0,32 micra, o coma da córnea, mas relacionando com a pupila, em algumas pupilas menores, um coma de até 0,5 é aceitável. E eu considero, né, pela pouca experiência que a gente tem com o OPD, um excelente aparelho na avaliação pré-operatória e na indicação de lentes premium, seja multifocais, seja lentes tóricas. Agradecer a todos pelo tempo de vocês e
e especialmente ao grande Rui aí, porque nos inspirou aí nesse mundo encantador que é o mundo da cirurgia de catarata. Muito obrigado.